Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arte da Mata, o nosso podcast de paisagismo. Se você não me conhece, eu sou o Lilian Casagrande. Junto comigo também apresento o programa o Ronaldo Luigi, que está bem gripado, então hoje estou eu aqui sozinha. E nós estamos recebendo como convidado hoje um paisagista que, quando eu entrei na profissão, ele já era referência, já era um ícone. Ele é artista floral, designer de mobiliário, paisagista, engenheiro agrônomo. A gente está recebendo hoje aqui o Ricardo Pessuto. Seja bem-vindo. Tudo bem? Nossa, eu sou Tudo tudo bem? isso daí, nem sabia. Que até onde eu sei se bobear é mais. Que bom. É especialista em mostras também, inclusive, né? Especialista em mostras e recém pós-graduado em arquitetura, cidade e desenvolvimento imobiliário. Aí eu falei que era Não mais. paro. E tem mais uma pós aí chegando. Uau, Bem breve vai sair uma pós aí. muito legal. A- Muito bom. Voltei a estudar. Tá A, certo. a academia não dá para ficar longe. Então isso é uma coisa que eu tenho batido nessa tecla, assim, de que paisagista, o pessoal sempre quer saber, principalmente quem tá começando, por onde começa. Gente, paisagista faz curso o resto da vida. É, vai ser um Não papo tem legal, jeito. vai ser um papo muito gostoso. E Uhum. delícia saber que você está aqui. Isso também Obrigada. deixa a gente um pouco mais confortável, né? Legal. E realmente são 32 anos de trabalho dedicado ao paisagismo. Então é uma grande montanha russa. Vai ser um papo muito gostoso, divertido Legal. também. Vai sim. Bom, então conta pra gente qual que é a sua ligação com o paisagismo, como que você veio parar aqui, porque eu sei que você não começou como paisagista, né? Teve a questão da arte floral antes, enfim, se você já tem Sim. uma relação desde criança com a natureza. Então vamos lá. Conta um pouquinho do seu Então é caminho. o seguinte, eu venho de uma família de industrial. Meu pai tinha uma indústria de móveis e eu cresci dentro de uma empresa. O chão da fábrica era isso. Por que que eu falo isso? Porque eu vou dar um gap agora, Uhum. que nós vamos voltar a falar da parte dos mobiliários. Mas eu Tá. cresci nisso. E nessa ocasião, meu pai tinha um sítio, a família tinha um sítio em Itaquaquecetuba. E lá onde eu comecei a tomar, lembro do meu avô Antônio, que é o pai da minha mãe, e meu pai fazendo os jardins da casa. E é até emociona quando eu falo isso, toda vez que eu falo, porque realmente a minha memória, eu tinha que uns 6, 7 aninhos, Bem pequeno. bem pequeno, porque a gente saía da fábrica, quando a gente entrava no pátio da fábrica, era de um lado, mas quando a gente entrava no sítio, por cima, era tudo de agapanto. E na frente da casa eram as iucas rostratas. E tinha os canteiros, o muro todo de bisco. Eu lembro, assim, meu pai plantando as frutas, nós tínhamos 105 pés de caquis. Uau. E eu acompanhei tudo isso quando era pequeno, né? Então, a minha vida foi nisso. Tanto que a minha faculdade é agronomia e zootecnia, Uhum. né? Na época quando eu fiz a faculdade. Que isso eu entrei na faculdade em 88, Tá. e lá em Espírito Santo do Pinhal. E aí o meu convívio com a terra sempre foi esse, sempre foi visitar, a gente ia nas festas da uva e figo em Valinhos, que nós tínhamos os primos lá, e a gente sempre nessas feiras, então eu sempre trazia ou um pintinho colorido, que naquela época tinha esses pintinhos coloridos, né? Aham. Não sei como que tá hoje, mas tinha Nem ideia. um de cada cor. Porque eu achava engraçado. E eles eram tingidos, né? Coitados. E depois meu pai mandava para o sítio. E tinha o pato, eu lembro do pato Duque. Tanto que na minha casa tinha carpete. E o pato, um dia a gente foi procurar o pato estava no carpete na sala da minha mãe. Imagina o que ele fez no Meu carpete. Deus. E o meu patinho Duque. Lembro disso. Isso é muito claro para mim na memória. Isso é muito, muito, muito forte. Então eu sempre trazia planta, orquídeas, samambaias, orquídeas, violeta. Eu sempre gostei disso, sempre, 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 sempre. E falando de samambaia, o pessoal fala, samambaia para dentro de casa traz azar. Sério? Isso Tem eu um nunca monte de ouvi. gente que fala isso, fala assim, mas No a máximo que minha é planta de melhor, vó, a mas... minha melhor época de infância era à frente da nossa casa na Rua Chiririca, lá na Vila Santa Isabel, ao qual nós somos devotos dessa rainha santa. E a frente da casa era toda de samambaia. Só que depois eu comecei a querer ser jardineiro. Hum.
E eu exagerei na farinha de osso. Ai, E eu matei 50 vasos de samambaia da minha mãe. ai, Jesus. Lembro que nesse dia que a gente tava lá, minha tia linda, já falecida, ela falou assim: "Você tem que fazer agronomia, porque você sempre gostou disso". Porque ou eu ia para agronomia, ou eu ia para arqueologia. Nossa, Que eu bem queria ser legal. expedicionário, eu queria sair, tal. Eu sempre gostei de fuçar. Aham. E nessa época também eu era atleta. Eu fazia natação no Clube Corinthians. Eu fui atleta até meus 17 anos. Eu era federado. Uau, E que quando eu legal. cheguei na faculdade, eu também treinava na faculdade, no clube da faculdade, mas depois não deu para treinar. Pra Aí, conciliar aí depois tudo, você né? sai da faculdade. Aí, assim, imagina, sai de São Paulo, vai morar no interior, em República. Então, Uhum, imagina, 18 anos e com as festas, aquelas coisas todas. uhum, Porque eu venho de colégio de freira, colégio de padre. Né? tá. Então, de repente, fiquei solto numa cidade no interior, em Sim. colégio, uma faculdade integral. E só tomei uma DP. Numa época eu era super disciplinado. Uhum, A escola que eu tive em São Paulo foi muito forte, muito rígida no colégio de padre, que está lá no tá. Tatuapé. E, inclusive, o padre Conde morreu agora esse tempo, fiquei sabendo. Então, essa disciplina da, do treino, Uhum, essa disciplina, esse respeito. Então, eu ter estudado em colégio de freira. E foi muito saudável, foi muita. Assim, lógico, era extremamente rígido. uhum. Então, mas assim, me deu uma base fantástica. E eu não peguei federal porque eu queria ter pego, na verdade, eu queria ter pego Viçosa. Hum. E eu não consegui pegar Viçosa naquela época. E mesmo tirando 83% de. Eu tenho tudo isso. 83 de física, de química, 72 de. Gente, eu não lembro de Lembro, nada. lembro porque assim, eu pedi para minha professora de português Hum. escrever uma carta para eu falar com o reitor, Vossa Magnificência, nunca esqueço, fiz meu pai me levar lá, me deram um de redação, Nossa, me deram um de redação. Dizem que meu naquela Deus. época tinha a lei do boi, né? Eu era um Aham. moleque de São Paulo, não tinha relação nenhuma com o campo, então aptidão, então tinha isso naquela época tinha, Tá. né? Mas não é. Por que eu falo isso? Porque assim, a minha disciplina foi muito Uhum. rígida. Aham. E foi hoje, assim, por eu ter feito ah, o esporte individual, não foi um esporte coletivo, Uhum. por eu estar estudando nessas escolas, depois ter ido para uma engenharia, ter feito engenharia. Aí eu caí no mundo da poesia do lado lúdico, É, que é a em fantasia, contraste. né? Aham. Porque eu sempre quis ser ator. Eu sempre quis atuar, Hum. eu tinha meu clubinho, o clubinho do Homem-Aranha, eu com meus Hum. meninos, os meninos lá da rua. Então a gente tinha naquela época TV Globinho. Não sei se vocês lembram Nossa, verdade. disso. Tinha, a gente tinha carteirinha, a gente era associado, a gente tinha as Uau. carteirinhas da TV Globinho, dos clubinhos que tinha. Então, assim, eu tive uma infância muito rica, porque a gente brincava na rua, Aham. né? E aí eu lembro disso, que a gente montava as nossas peças na época do Natal, e as famílias juntavam dinheiro, a gente pegava para fazer cenário e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque quando eu me formei, em 92, eu fiz uma viagem para o México em 94, Hum. e lá era um grupo de neurolinguística, vamos dizer assim, e lá eu conheci uma, uma diretora, e atriz, diretora tal, que depois ela veio até ser minha sogra. E foi mágico aquilo, porque nesse grupo eu conheci Naiklé. E a Naiklé era amiga e produtora do Ricardo Carman. E eu Não sei quem é. recebi Teatro dos Vertigens. É, E não eu é meu universo. recebi, e eu falei isso, e ela mandou num papel, se eu queria trabalhar com o Ricardo Carman. E eu fiquei 4 anos trabalhando com ele no teatro, Hum. como ator e também na parte de logística, porque era um teatro interativo, era uma peça que durava 5 horas, saía de São Paulo do Sumaré,
Ia pro lixão do aterro na Bandeirantes. Ia pro teatro Politeama em Jundiaí. E depois nós íamos aí para uma olaria e falava da história do Merlin. Uau. E aí eu fiquei 4 anos com essa turma, atuando, trabalhando, e até dei uma entrevista para o New York Times, isso, eu tinha 24 anos, eu tenho esse jornal até hoje. Que legal. Então, o mundo das artes, para mim, sempre me pegou. Minha mãe, ela era boleira quando era jovem, então aquelas festas de produzir mesa, aquelas... Eu sempre estava junto, não tinha... Então, no fim, você acaba fazendo um pouco de cenografia Fazer também, coisa de cenografia. né? Isso eu aprendi muito com meu pai e com a minha mãe. E tem uma viagem que me marcou muito com eles, que a gente foi para Milão, que meu pai queria ver o que era Milão. Porque ele tinha indústria de móveis. Sim. E aí nós fomos para Milão. E nós estávamos lá num fornecedor lá, brasileiro conhecido, só não vou citar a marca, que não pode. Mas assim, minha mãe olhou assim para uma mesa e falou assim, Dorva, meu pai, Dorvalino, Dorva, o que lembra essa mesa? Meu pai olhou e falou assim, misericórdia, já vem. Que meu pai é aquele elefante numa loja de cristal. Ele faleceu agora já faz 2 anos. E aí ela falou assim, nossa, é a forma do nosso bolo. Porque o bolo da minha mãe era uma flor, mas eu tô falando coisa assim de 1,5 metro. Nossa. Era um bolo. Aí tinha um ferro no meio, aí tinha uns braços, e são 3 braços, em cada braço era uma Suzy, uma boneca Suzy de bolo, e em cima tinha outro, então tudo mecanizava. E esse desenho dessa mesa era justamente a forma do bolo do casamento da minha mãe, que fez as festas de 15 anos da minha irmã. Só que ao invés das bonecas, era Suzys antigamente, Suzy ciclista, aquelas coisas todas. Na época, minha mãe era o bolo. E minha mãe fez muito desse bolo para a família inteira, para vizinho, para um monte de gente. Que era um bolo fantástico isso. E eu sempre estava lá, pitangando, fazendo as pitangas, fazendo decoração, fazendo flor de açúcar, biscuit. Eu sempre estava fazendo isso. Eu não tinha como não ir para as artes. Né? Então isso eu nunca trouxe isso. Então, a liberdade me deu disso e as memórias e tal. Então assim, de onde que surgiu o paisagismo? Eu juntei a agronomia com toda essa parte de flores, a minha própria natureza, e aí em cima disso eu peguei Pinhal, e passando por Pinhal eu passava por Olambra. E aí tanto que o pessoal que vinha comigo de carro não queria vir com o Serginho, porque o meu primeiro nome é Sérgio. Eu sou Sérgio Ricardo. E na faculdade o pessoal me chama de Serginho. Ai, não, Serginho, você vai parar na Olambra. Eu falei, com certeza eu paro. Porque eu vim e parava. Na época, tinha uma família alemã que fazia umas flores de árvores, eles desidratavam tal, da Benê, que eu converso com a Benê até hoje. E o seu Henrique. E eu parava em Olambra. Então lá eu comecei a conhecer aquilo. Porque hoje Olambra é um império. E aqui na época o império estava nascendo. Né? Então eu comecei a conhecer os produtores, eu comecei a tomar frente àquilo. E, inclusive fazendo aula com Alfredo Tilly, que é de já falecido, mas hoje ele a família dele tem uma flora conhecidíssima. E nesse tempo, meu pai, como você lembra que eu falei que meu pai tinha uma indústria, que essa indústria era na Vila Carrão, depois foi para Itacoaxetuba, e esse salão da indústria ficou desocupado, que era um salão gigantesco, que alugávamos para fazer casamento. Que legal. E disso surgiu os arranjos florais. Entendi. Aí eu comecei a decorar salão, decorar igreja. E começamos aí deu a pausa para eu vir fazer faculdade. Saí da faculdade, comecei a trabalhar por conta. E aí eu comecei a trabalhar. Fui no AMB, nas feiras que tinham. E aí eu visitava todas as feiras. E falava, esse stand aqui tá bonito, mas podia ser melhor. Boa estratégia. Eu falei assim, posso fazer
o paisagismo para sua outra feira, daqui a um ano, que eu não sabia como funcionava. Sim. E aí Você eu comecei se meteu na cara e na coragem. aí eu comecei a conhecer os produtores, as empresas, comecei a ir, comecei a fazer jardim para as vizinhas, comecei a fazer, aí eu comecei, até que aconteceu a minha viagem para Londres, onde eu fui em 97, que aí eu fui fazer, fui estudar, queria sair de São Paulo, eu sempre quis fazer isso. Teve uma época na faculdade que eu ia para kibbutz, eu estava indo para Israel, trabalhar com... porque assim, quando você pega kibbutz, você vai e o que tiver cair, caiu. Só que eu estava indo com um programa que existia na TV Cultura, que era um programa chamado Zodíaco, não existe mais, que era da Sandra. E ela faleceu num acidente de carro, antevéspera de eu e um amigo meu estarmos indo para Israel. Aí eu falei assim, não vou. Nós dois ficamos com medo, minha família também, a família dele ficou com medo, que nós íamos para os kibbutz, que eu ia mexer com gado de corte e laranja, fruticultura. Tá. Acabei não indo, nem... Nós acabamos desistindo dessa viagem porque nós ficamos com medo que a nossa ponte era ela. E ela faleceu num acidente, inclusive, na frente do shopping. Aí eu voltei, aí eu entrei de cabeça mesmo nessa parte de paisagismo, fazendo jardins, fazendo casamento. Aí nossa família teve outro buffet. Além desse buffet, nós tivemos um outro buffet no Anália Franco, que era a casa onde a gente morava, que depois a minha irmã casou, saí fora, a casa ficou grande, aquela coisa toda. Então vamos fazer um buffet. Aí nós ficamos com o buffet Fidélio. E lá eu comecei a fazer grandes casamentos, com alta decoração. E aí eu tenho a minha turma de floristas, aquela coisa toda. E eu trabalhei com isso, então eu fiquei trabalhando com o casamento dos meus 12, 13 anos. Sim, 12, 13 anos, porque a fábrica do meu pai mudou. E aquele salão ficou desocupado. Não sabia que momento tinha sido, né? 12, então eu fiquei assim, e no Ceasa... Eu frequento o Ceasa desde os 12 anos de idade com meu pai, porque eu achava o máximo ir pro Ceasa comprar flor, né? E na época era copinho, plástico, com areia, fazer os arranjos, eu ia inventando minhas técnicas e tal. Porque a gente fazia muito casamento de japonês, porque aquelas mesas gigantescas, né? Ou então os evangélicos, que assim, não é festa para 60, 60, 80, 200 pessoas, até 300, 500, nosso salão comportava 700 pessoas sentadas, era uma indústria. Enorme, Era um salão muito grande, né? Mas foi divertidíssimo isso. Para mim foi uma super escola. E aí eu fui traçando, até que já eu fui para Londres, eu fui estudar, fui fazer jardins aquáticos no norte de Londres, fiquei lá. Soube disso, aí eu fiquei lá estudando e tudo mais. Fui convidado para trabalhar no Palácio de Buckingham. Uau, que Fui chique. convidado para estagiar na Universidade Botânica de Cambridge. Uau. E assim, umas coincidências assim que foram surgindo. Aconteceu mesmo. Aconteceu. E inverno chegou e aquele frio e meus amigos que eu tinha feito brasileiros todos vieram embora e eu fiquei sozinho. Falei, não, vou para São Paulo, ver como tá a família e eu volto no final, eu volto depois. E eu não voltei, né? Se você perguntar assim, você se arrepende? A gente pode falar que se arrepende depois de tanto tempo, mas assim, como eu fui idiota em não ter ficado. Sei lá, a gente não sabe, porque tudo pode acontecer, né? Mas assim, tanto que eu voltei agora para Londres. Eu fui para visitar Chelsea Flower Show. Sim. E Londres é muito a minha cara, assim. Londres tem uma coisa nostálgica para mim naquela cidade que é incrível, né? E a cidade é cheirosa, tudo funciona, tudo é lindo, os jardins são maravilhosos. Tanto que na faculdade eu voltei de lá para fazer arquitetura e desenvolvimento imobiliário, justamente por causa dessa viagem, porque eu queria entender como que funciona o nosso plano urbanístico em São Paulo, entender como que funcionam esses grandes empreendimentos, né? Por que a cidade se tornou o que está se tornando. E aí eu formatei minha carreira, voltei em 97 de Londres, abri uma loja. Até então você ainda estava trabalhando com os casamentos também? Você ficou trabalhando com as duas coisas? Também, porque aí eu fiquei de 92, quando me formei, até 97, 98,
Eu fiquei trabalhando com as duas coisas, tal, e conhecendo o mercado, porque assim, eu vim da Vila Santa Isabel, que é divisa com a minha rua para cima é Vila Xiri, a minha rua é Xirica. Para cima é Vila Santa Isabel, para baixo é Vila Carrão. Tá. Então, como Vila Santa Isabel é mais bonito do que fala Vila Carrão, então eu me vendo como Vila Carrão. Entendi. Como eu também tenho uma casa no Tatuapé, opa, sou Dona Anália Franco, que sou fruto da Dona Anália Franco, onde que eu estudei. Que nós sabemos que o mundo funciona desse jeito, Sim. né? Tem E esses bairrismos aqui em São tem esses Paulo. bairrismos, e muito. Tem. Né? Imagina, eu que sou de Santana, era o lado de Tem. lá do Rio e o lado de cá Não, do Rio. lógico, isso O lado de tem. lá é muito mais chique, é Lógico. muito melhor. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar, abri uma loja no Tatuapé, e com os amigos, depois não deram certo, tal, fechei a loja, tal. Aí eu voltei pro buffet, aí eu mesmo dentro do buffet, ficando com o buffet, ficando com o paisagismo, aquela coisa toda. Só que aí em 2003 veio um convite para mim de um amigo. Falou assim, que ele morava em Goiânia. E ele falou assim, eu vou fazer Casa Cor em Goiânia, vamos fazer? Você imagina que eu vou fazer Casa Cor em Goiânia, você é louco? Vai ter agora em Brasília. Já te inscrevi, é um jardim de 50 metros quadrados, é pequeno. Você vai fazer porque foi num hotel lá, do lado do palácio, do lado do palácio, e eles vão bancar tudo, a construtora. Que bom. Na época era fax. Aí veio o fax, assinei, voltei o fax, ele viajou, 3 cheques, fiz os 3 cheques, levou. Aí eu fui. Esse eu ir para executar, 14 horas de ônibus. Primeiro 14 perrengue. horas de ônibus. Aí nós ficamos lá, chegamos na rodoviária, pegamos um outro ônibus para Recreio dos Bandeirantes, Não conheço muito de lá. que era na casa de um amigo dele. E no dia seguinte, nós tínhamos a reunião dos profissionais de Casa Cor. Tá. Busão até o centro e busão até lá. Porém, entretanto, vamos parar um ponto de táxi, um ponto de ônibus antes, para a gente não parar na frente, porque senão... E descer de ônibus. E descer de ônibus. Paramos. Brasília. Aquele calor. Um ponto pro outro, acho que são uns 2 quilômetros. Nossa Senhora. Quando nós chegamos lá, ensopados, que, nós se lavamos no banheiro da construção, porque era um hotel, tinha os pilotis. Nos secamos, não sei o que, tal, e chegamos na reunião. Óbvio que atrasados. Aí ele falou, desculpa que nós chegamos atrasados porque atrasou a ponte aérea. E assim, eu sou muito espontâneo, Lê, você que sabe disso. Quando ele falou isso, eu olhei assim pra ele, porque eu não tava preparado. Eu sou, não adianta. Eu sou assim, desde sempre você. E eu olhei pra ele assim, tal, e fiquei quieto. Aí uma mulher vira e fala assim, mas eu até cheguei nesse avião, não teve atraso. Ai, meu Deus. Aí eu... Putz. Ela falou assim, mas você chama Ricardo? Eu falei, chamo, mas eu te conheço. Eu olhei pra cara dela e falei assim, eu também. Espera um pouquinho. Você é do Tatuapé? Mentira. Ela era daqui também. Você, por acaso, fez natação no Corinthians com o seu Nossa. Paulo? Porque quando o seu Paulo, quem era? Era o que ensinava natação para todo mundo. E assim, e todo mundo passava pro seu Paulo, porque depois do seu Paulo, a gente ia pro filho do seu Paulo, que era o Carlinhos. Juvenil B, Juvenil A, Infantil B, Infantil A, Juvenil B, Juvenil A. Então assim, eu fiquei lá o tempo inteiro. E o filho da Beth era meu amiguinho de natação. Falei assim, Serginho, que não sei o que eu lembro. Ele falou, mas você não tava naquele avião? Eu falei assim, não tava.
Bom, e aí Estragou eu toda a fui história. fazer o jardim, só que esses 50 mil metros, esses 50 50. metros, não era 50. Era 9.900 metros quadrados, Como que era assim? desde o lago até a porta. Então, Meu eram os Deus. 2 prédios pilotis, toda a área de estacionamento. Era gigantesco o negócio. Nossa. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Falei assim, meu, não tenho condições nenhuma para fazer isso. Eu viajei de régua-T, escalímetro. Nossa. Não tinha computador. É. Não tinha. E aí eu sei que a Gente, Catarina, que ela loucura. faleceu esse ano, inclusive, que era a coordenadora. Aí ela falou assim, você já assinou o contrato, não sei o quê, tal, você vai fazer. Bom, resumindo, deu muita coisa errada e deu muita coisa certa também, porque nessa estrutura eu fiquei com 60 pessoas. Meu primeiro Nossa. jardim. Meu Deus. Porque o resto que eu fazia em São Paulo, Aham. não o resto, perdão, que eu fazia em São Paulo eram jardins pequenos. Sim. Que eu fazia ali no Jardim Têxtil, que eu fazia no Tatuapé, nas casas, em algumas varandas de vasos. De repente, eu fui para uma área de 9.900 metros quadrados com 60 pessoas. Uau. 30 jardineiros, 10 eletricistas, 10 encanadores e 10 Uau. pintores. E eu ficava de bermuda, camiseta, aquela coisa toda trabalhando. Eis que vem 2 figuras loiras, lindas, uma argentina, perguntando quem é sua família aqui em Brasília. Eu falei assim, não tenho. E de onde que você é? Sou de São Paulo, da Vila Carrão. Mas o que você está fazendo aqui? Sabe, porque eu fui fazer Casa Cor, visitei Casa Cor em São Paulo. Aí tinha uns jardins que eu não gostei, que não sei o quê. E eu tentei entrar, mas eles falaram que precisava de portfólio. E eu não tenho portfólio. Então eu comecei a trilhar o caminho das pedras. Eu tive que vir. Né? O meu amigo falou que o jardim era de 50 metros quadrados, de repente virou esses 9.900. Não posso plantar aqui nada de nativo, que o pessoal pensa que vai comer palmito. E eu estava fazendo uma referência ao Buller Marx. Nossa. E eles não têm. Para eles aquilo é mato. Caramba, mesmo com jardim de Burle Marx Para lá? eles aquilo era mato. Gente, que Plantas tristeza. nativas no jardim, para eles eram mato. Senão você não vai plantar essas palmeiras aqui, que o pessoal aqui corta para comer palmito. A gente odeia esse jardim. Gente, vocês Que estão falando de triste. Buller Marx. É. E eu vivi isso. Aí eu tive que mudar todo o jardim, tudo. Nossa. Não, foi uma Foi coisa. caótico. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, porque aqui é complicado. Aí eu comecei a dar umas críticas. Aí ela falou, aí eu falei assim, aí a Ana Paula, que era outra credenciada, mulher de embaixador, aquela coisa toda. Você não tem noção. A Ana Paula, te amo, você sabe disso. E a Ana Paula foi uma santa para mim. E aí ela fazia assim com a cabeça. E aí eu perguntei, falei assim, e a senhora quem é que tá aí o dia inteiro de celular? Porque elas tinham celular, né? Uhum. E pega essa enxada e vai trabalhar? Eu falei assim, não. Eu falei, a senhora quem é? Eu falei assim, eu sou a Lucia Micon. Eu falei assim, tá. E falei assim, eu sou a gerente de operação da Casa Cor. A gerente, ela que supervisionava todas as Casa Cor nível Brasil. Eu falei assim, misericórdia, acabei com a minha carreira. Mandou a mulher assim, pegar a enxada e trabalhar. Eu falei assim, está apenas começando. Eu quero você na Casa Cor de São Paulo. Que legal. Então foi assim que eu entrei na Casa Cor de São Paulo. Uau. A Lucia Micon é minha madrinha até hoje. Muito bom. Grande respeito pela Lucia Micon, porque ela viu o meu trabalho. Sim. Ela viu aquele menino trabalhando. Foi muito difícil fazer. Foi muito difícil. Eu imagino. Foi muito difícil. Em qualquer situação já seria muito difícil fazer um Foi terreno muito de 9 mil metros Foi quadrados. muito difícil. Vamos combinar. E aí eu consegui fazer o jardim, porque aí o que aconteceu? Surgiu as revistas, né? Qual é o maior jardim? O maior jardim. Não, o maior jardim é esse. O maior jardim é o meu. Eu tenho 9.900 metros quadrados, está aqui o jardim da entrada. Uhum. E aí a mídia veio me conhecer, querendo saber quem eu sou. Uhum. Legal. Eu fui convidado para me retirar de Brasília. Mentira. Entendeu? Bom, anyway.
E foi uma escola para mim maravilhoso. Aí eu vim para São Paulo, já estava em São Paulo, e isso foi em Uhum. 99. No ano 2000, eu fui para Fia Flora, Que infelizmente não que existe mais, né? infelizmente acabou. Eu nunca cheguei a visitar, mas todo mundo que eu ouvia falava bem da Fia Flora. Todo mundo ficou triste quando A acabou. Fia Flora, se eu não me engano, começou em 99 ou 98, porque aí eu estava indo numa associação aqui de São Paulo, dos engenheiros agrônomos. Tá. E lá eu conheci umas pessoas que me falaram da Fia Flora. Hum, E aí eu fiz um projeto e meu projeto foi aceito logo na hora. tá. E falo isso com orgulho mesmo, não é arrogância, não. Eu fiz um bom projeto e eles me aceitaram. E aí eu comecei, e ali todos estavam lá. Todos fizeram. Todo mundo, você diz que é grande hoje, que é conhecido hoje, né? Então, tenho lembranças de Todos falarem isso. passaram por lá. É. Todos. Muitos passaram por lá. Ganhando prêmio ou não, começaram por lá. Então, assim, a abertura para mim no mercado de São Paulo, eu devo a Fia Flora. Porque aí a gente tinha as revistas, então que publicavam, então as pessoas telefonavam para os nossos escritórios nas nossas casas, contratando a gente para fazer jardim. Uhum. Porque era aquilo que tinha. E você participar de Fia Flora, você estava no grupo seleto de profissionais. E você sair dali e ir para uma casa cor, meu, Mais era o ainda. auge. E isso aconteceu comigo em 2 anos de profissão. Sim, muito rápido, né? Muito rápido. E aí eu fui fazer Casa Cor. Aí, Casa Cor em São Paulo eu fiz 2003, 2004, 2005, recebendo o convite da Casa Cor de Cuiabá, 2005. No mesmo ano de 2005, eu fiz Boa Mesa, Casa Boa Mesa, Esse eu nem ouvi que foi no falar. WTC. Eu fui o primeiro paisagista que fez o jardim deles. Então, já contamos 4. 2008, eu fiz Casa Cor e Casa Boa Mesa, que era, na época, teve uma mudança de diretoria. 2009 eu fiz para uma outra profissional. 2010, 2011, 2013, 2015 e 2017 e 2023. Nesse tempo, 2007, 2008, a Lucia Micon, ela se desligou da Casa Cor, que foi vendida para um grupo. Ela se desligou e ela montou a Casa Cade, que a primeira foi uma história linda, porque ela pegava patrimônios de São Paulo, uma casa, foi feito na Casa das Rosas, ao qual eu fiz um jardim lá também. E em 2008 também fiz mais essa exposição. E Fia Flora, eu fiz 2000. 2001 eu fiz 2001 eu fiz Sorocaba Decor. 2002 voltei na Fia Flora, 2003, 2004 e depois 2009. E esse ano, como aquela história que eu sempre vou e volto que eu ia para Pinhal e voltava, esse ano eu fui convidado para fazer uma vinícola em Pinhal. Uhum. E eu voltando, voltando, ao qual eu estou também fazendo uns outros cursos agora de arranjos florais, aprimorando técnica. Ah, legal. E eu fui chamado para fazer Expo Flora. Estava passeando lá. Falei, você não quer fazer? Falei, sabe o que eu sempre quis fazer? Eu quero fazer. E eu acabei de entregar o jardim, agora que acabou. Um jardim de 1.000 metros quadrados, que nós fizemos. Tinha uma praça lá que nunca ninguém pegava. Eu falei, não, eu quero essa praça. Deixa eu fazer essa praça. E eu transformei a praça. Foi uma coisa super gostosa. É outro tipo de parceria. É muito incrível também fazer. Então, essa foi a forma como eu adentrei no mercado e 32 anos. Sobre mostras, eu já ouvi falar que, na verdade, é muito variável, mas pode ser muito difícil conseguir clientes diretos vindos de mostra. Como não tinha essa exposição que nós temos hoje, a gente falava com o público direto. Ah, o acesso era melhor Era antigamente. muito melhor, porque eles estavam lá, eles viam a gente, conversavam com a gente, Tá. né? Então, hoje não tem mais isso. Hoje não tem.
não sei se o quanto você tem conseguido acompanhar o trabalho do Ronaldo, mas recentemente ele fez uma aula sobre branding para paisagistas, inclusive mostrando um pouco dos perfis dos clientes, com que eles se afinizam, como, para você entender que tipo de cliente você quer e entender como você tem que trabalhar essas redes Sabe que eu sociais. fiz um curso, eu fiz um curso de empreendedorismo de uma semana, que para Uhum. você ser aceito nesse curso, você passa por uma avaliação, você tem que estar em bem-estar. Ah, é? Se você não está em bem-estar, eles falam não. Já indiquei um monte de gente que não entrou, Uau. mas depois voltaram. E você tem que estar em bem-estar, porque ele vai cutucar na ferida. Tá. Ele vai cutucar na ferida mesmo, vai falar coisas que você não quer ouvir. É uma terapia pura. Entendi. É Uau. fantástico. E uma coisa que eu vi ali, que eu sempre falo, aonde seu cliente está agora, numa sexta-feira? É. Então, assim, você precisa conhecer os carros, as máquinas. Eu não sou de carro, Uhum. mas você tem que saber quais são os carros. Mas eu já ouvi você falar uma coisa muito boa também que eu nunca tinha parado para pensar, que é você tem que conhecer as bolsas que as esposas Lógico, usam. mas isso aí, você tem que saber das Você tem que bolsas. Você saber tem que da saber das moda. marcas. Se tem uma Uhum. coisa que eu assisto muito, Hum. é Semana de Paris, Ah, de moda. de moda. Hum. Eu É uma tenho, boa dica para quem quer trabalhar com luxo, né? Porque você tá inserido nesse porque mercado de o luxo. meu link são as clientes. Aham. E assim, eu sei Elas são as maiores tomadoras de decisão. são. Tá. E quando eu vou conversar com elas, por que você acha que eu vou marcar a reunião de manhã? Que o marido tá preocupado com... Eu vou marcar na reunião tardezinha. Que ele Uhum. chega, ele vai tomar o uísque dele. Que Finalzinho de chega o tarde, então. paisagista, entendeu? Entendi. A primeira coisa que eu vou ver é que você tá com um print de onça, o brinco dourado, o batom na tonalidade Uhum. certa, o cabelo que tá da cor do... Assim, paisagista é observador. Não tem o que falar. Eu vou andando em shopping, se tem umas pessoas paradas e conversando da vitrine, eu tô lá prestando atenção na conversa. Eu preciso de repertório. Sim. Eu Viu, sou gente? assim. Não é fofoca, é repertório. Não é fofoca, é repertório. É repertório. Não é? Achei maravilhoso. É repertório. Desculpa, excelente. Não é fofoca, é repertório. Fofoca é se você leva. Sim. Agora, eu tô tendo Você só repertório da tá ouvindo. conversa. Eu tô ouvindo a conversa. Porque Justo. isso eu vou usar em alguma outra. Eu vou ter uma piada, vou tirar alguma coisa. Sim. Mas isso para o meu trabalho. Então, assim, quando eu tô conversando com as mulheradas, com os caras todos, assim, as empresas, os engenheiros, nas obras, aí eu chego para desconstruir essa coisa sólida, engendrada, pesada. Porque eu trabalho com ideias, a gente trabalha com isso. Então, Sim. assim, como você vai deixar de colocar esse piso, sendo que você tem uma bolsa? Uhum. Você usa como argumento, né? Isso, é um produto. Sim, Isso é um produto, você está pagando 30 mil, sim. 40, 8 mil, 150 mil numa Para bolsa. quem é do luxo, a gente sabe, fica visível quando a pessoa quis economizar no paisagismo, né? Fica muito Agora, visível. eu quero pegar esse valor da tua bolsa, que é um troféu. Sim, Então você vai trazer esse troféu pro teu jardim, sim. porque o seu jardim vai ser um troféu para você. Aí eu entro com toda a minha, são as plantas, são os jardineiros, que nós estamos ajudando tantas famílias que trabalham comigo diretamente. Aí eu entro nesse lado social, essa coisa toda. A gente conversa tudo isso. E se a gente não faz um jardim de 150, a gente faz de 300. Porque às vezes elas ficam com vergonha e ela libera um pouco Sério? mais. Lógico. Que máximo! Essa eu nunca tinha escutado. Mas é o jeito de falar. É uma arte, né? Porque Tem que quando a gente aprender. vai para o jardim é o que vende arquitetura. Uhum. É o que vende. Porque você está com... as arquiteturas, qualquer tipo de arquitetura. Se você não tiver um jardim que transpõe, que transpassa isso, porque assim, é o único elemento vivo que nós temos dentro da casa. É as plantas. Uhum. É o tipo de elemento de piso que você usa. Por isso que eu sou adepto às pedras, a elemento natural. Ou alguma coisa não que imita,
porque eu não gosto de coisa estampada. Tá. Mas assim, se tem um concreto desconstruído, cheio de buraco, é esse que eu quero ir. Porque aquele buraquinho vai nascer lodo. Eu vou enfiar alguma coisa lá com folha macerada, pega o iogurte, faz aquela pastinha e taca nesses negócios. É verdade, já ouvi falarem dessa técnica. Aí você pega a terra mesmo. Porque ele fermenta, ele vai gerando alimento, pega né? suja, deixa o negócio criar vida. Eu não vou ficar colocando porcelanato na área social. Lógico, é uma área gourmet, alguma coisa assim. É uma outra história, mas eu tô falando de jardim, né? Tá. Então, assim, os meus jardins... E o jardim é isso. Então, assim, quando você chega nessa arquitetura maravilhosa e você vê o jardim, as plantas, pequenas ou não, mas em transformação. Hoje eu tô muito adepto às flores. Eu não era adepto às flores. Ah, é? Não era. Chelsea te transformou? Que eu lembro que você voltou empolgadíssimo de lá. Chelsea me transformou. Então, assim, faço jardim de folhagens? Faço. Lógico, tropical. Mas, assim, agora eu tô entregando um jardim na praia que o cliente viu e falou assim, mas Ricardo, o que é isso? Eu falei, mas cadê os guaimbés? Cadê aquelas coisas todas? Eu falei, fizemos 3 casas para você com essas plantas. Eu não posso fazer o mesmo que tá todo mundo fazendo. Eu não vou fazer, porque senão, que graça tem? Xanadu, Maranta charuto, e capim. Não vou fazer isso. Não vou. Ah, mas eu quero um jardim tropical assinado pelo Pessuto. Beleza. Agora, se é uma área que a gente, que nem eu tô com outra obra lá, que é um jardim tropical, mas assim, a distribuição de massa. Aí eu aprendi a colocar roseira no meio disso. Ah, é? Que Porque legal. tem umas rosáceas, porque aí é pesquisa, aí você vai e você dá uma de louco também e vai. Tá? Porque acho que chega numa época da gente... Fazendo teste, né? Você quer dizer? Fazendo teste, mas chega uma hora de louco que você pinta o cabelo e você sai, né? Eu acho que a maturidade permite isso. Sim. O desconstruir. Não é que eu vou fazer tô errando no jardim. Você vai colocar uma roseira no jardim tropical. Calma. Como que você vai utilizar essa roseira? Tem um jeito. Tem uma... Lógico, não tô falando de uma Mata Atlântica. Mas assim, qual o erro? Se ela tem... Se eu colocar uma roseira amarela, vai lembrar a infância dessa mulher. Com a avó dela, na fazenda. Ah, o jardim tropical não posso colocar... Sou eu que vou falar pra mulher. Quero que eu vou colocar rosa na casa dela, porque o jardim dela é tropical e não pode. Não, se você souber compor, o segredo é esse, primeiro, né? que assim, a minha base de paisagismo é respeitar o estilo arquitetônico. Respeitar o clima. Sim. Respeitar o solo, que isso aí eu fiz uma faculdade para isso. Sim. Beleza. A minha transição de carreira não. A minha evolução de carreira fez com que eu entendesse o que é arquitetura. Fui para uma pós-graduação. Não para entender estilo de arquitetura. A pós-graduação foi para uma outra coisa. Agora, entender estilo e tudo mais, foram 32 anos acompanhando o arquiteto, para cima e para baixo. Simples. Então, assim, se a mulher chega assim, mas eu quero uma roseira. Eu falo assim, então, onde que a gente vai usar a roseira no seu jardim? Vamos fazer um jardim aqui de frutas. Vamos fazer um pomar maravilhoso. Fica mais fácil combinar. Eu falei assim, eu queria te pedir um pomar. Na verdade, eu quero que você faça um pomar. Aliás, eu comprei o segundo terreno só por causa do pomar. E aí, sentou o pomar dela, vai ser um jardim clássico. Tá. Com as roseiras. Mas a rosa na praia é muito calor. Calma que a gente vai dar um jeito nisso. Tá? A gente vai dar um jeito nisso. Nem se tiver que ficar trocando as roseiras. Sei lá, a gente vai dar um jeito nisso. E outra, eu sei que tem roseira. Tem. Basta a gente, eu não vou plantar aquele solo de areia. Mas a gente vai levar... A técnica vai me permitir fazer isso. Tá. Como já está permitindo. Então, assim, é você saber dosar. Então, assim... mas você vai misturar isso no seu jardim tropical? Não, eu vou fazer aquele jardim secreto. Aquele jardim é o santuário dela. Vamos colocar um portão, vamos fazer uma coisa, vamos deixar aquilo ali. Que é algo interessantíssimo, né? Entendeu? Isso aí é repertório. É. E o que a gente encontra em Chelsea, em Londres? É isso. É isso. E assim,
aquilo ali é uma escola para vida, né? Eu amo os jardins ingleses, eu amo os paisagistas dele, os jardins dele, eu adoro aquilo. Lógico que assim, que são uns 4 meses, né? 4, 5 meses, depois vem o inverno, Uhum, depois tudo se acaba, tudo fica muito bucólico, fica muito triste, muito frio, e uhum. aí eles renascem com jardins maravilhosos, né? Nós não temos isso. Não, a gente está acostumado a fazer jardins muito mais perenes, né? Já é da cultura deles entender o Exato. ciclo da natureza. Sim, O cliente não quer forçar a o que vai barra. ser lançado na próxima feira, Sim. porque lá eles fazem esses lançamentos. Os lançamentos que nós vamos aqui hoje, Uhum, 1 ou 2 vezes por ano, numa na região de Olambra, aham, conhecer os lançamentos. Lá eles fazem esses lançamentos também na Chelsea, tá. mas o público, eu vi isso. O público vai lá, aí eles se encantam com o todo, mas assim, mas qual é a combinação? Eu ouvi isso. Qual a Ah, combinação? é? Eu ouvi De isso. pessoa comum. Pessoa comum. Qual é a combinação botânica? Por que que você trouxe essa planta? Não, porque essa aqui é polinizador. Eles começam a falar os É da cultura polinizador. É deles, da né? Muito cultura. forte. É da cultura. Sim. Eu tô achando lindo usar aqueles acessórios em jardim, coisa que eu nunca usava. É. Eu tenho uns acessórios maravilhosos. Então, assim, vai do, Uhum. vai do momento, vai do seu repertório, Sim, entendeu? Vai do seu sim. repertório. A gente acaba tendo fases na vida também, né? Que a Sim, gente reflete o que está na gente nos nossos sim, projetos, sim. além dos pedidos dos clientes, Sim, né? sim. E agora, eu fazendo a vinícola, Uhum. o meu cliente falou assim: eu não quero nenhum pinheiro. Não Hum. quero um jardim toscano. Eu falei, misericórdia. Eu falei, mas Que bom, um pedido diferente. Aí eu fui estudar, né? Aham. Fui estudar as vinícolas e tal. Que vinícola que você gosta? Aí me falou. Aí ele me passou os nomes das vinícolas. E, Uhum. e eles adoram o sul da França, tal. Eu falei, ai, vamos fazer um jardim mediterrâneo. Uhum. E assim, o jardim que era para ser 300 metros, 400 metros, virou seis mil e Nossa, seiscentos metros. uau, mais um que deu um salto. Só que o budget ficou mesmo, tá? Fácil. Ah, que legal, né? Não, mas É, calma aí, que a nem tanto. verba é essa. Eu falei, você tá louco. Uhum. E aí, nisso, eu fiquei 4 meses lá. Tá. E com isso, eu fui pesquisando produtos, fornecedores. E a gente Uhum. montou um viveiro. A gente começou a produzir planta. Estamos produzindo planta. E Ah, legal. começamos indo. Então, eu fiz um jardim realmente com plantas baixas. Não tem nada muito alto. Algumas Uhum. espécies principais, sim. Mas, assim, é um jardim de flor. Tá. É muita flor. E você É projetou muita. pensando nas épocas do ano também? Como que você criou esse jardim? Esse jardim foi feito 8 projetos. Nossa. Foi 8, assim, foi feito um projeto. Hum. Aí, cada vez que a gente ia lá, ele aumentava um platô. Os arquitetos ficavam loucos também, porque a máquina ia abrindo, ele ia abrindo. 8. E É. eu executei a 12ª. Nossa Senhora. Então, É. assim, se eu não tivesse esse repertório, Uhum. que chegou o caminhão, 5, das plantas, todas que a gente ia precisar. Hum. Só que eu olhei para aquilo e falei assim, bom, você ia ficar naquele segundo platô, que tinha tantos metros, esse daqui triplicou. Eu falei assim, o que que eu vou fazer? Não tinha como seguir projeto. É. Não Você tinha. jogou fora totalmente. Aí eu sabia, falei, bom, vamos lá. Então pega aqui as cicas, vamos colocar aqui. Pega as oliveiras, Uhum. distribuir as principais. Vai, vamos ver, agora eu quero, vem, entendeu? Aí começou. E ficou um jardim fantástico, porque assim, tá um mix de vegetação. Lógico que eu fui respeitando Uhum. época de florescimento, eu fui tacando uma flor aqui, uma flor ali, eu fui salpicando isso. Tá, mesmo então na hora de Fui... remodelar na hora, você foi pensando nisso Ah, ainda. não, isso aí eu só pude fazer isso porque eu sabia. Sim, tá. Porque senão, imagina, aí Perde o controle. vem a experiência da gente, né? Sim. De estar sabendo misturar as plantas com as cores devidas e as flores de determinada época do ano. Então, eu sei que meu, fui bem pra caramba. Tô Considerando o feliz. desafio. Não, E o que eu já vi das fotos, muito feliz. realmente.
Não tem muita foto, porque é o seguinte, tem algumas coisas que eu fui postando, mas assim, eu precisava que o jardim ficasse Ele tá novo maduro, ainda, né? tá novo, então Tá não tem pequenininho. como fotografar. Uhum. Tem algumas coisas que eu fui, mas eu nunca tinha plantado sálvia mexicana e a involucrata, eu tô apaixonado por aquilo. Assim, eu já tenho um fornecedor nosso, assim, eu tenho lá X, produz isso e deixa aí pra mim, isso aí é meu. Entendeu? Legal. Então, assim, as minhas obras todas tá entrando com as sálvias, tá entrando os alecrins. Aí eu começo a mas como que eu posso misturar isso com o tropical? O que que eu posso fazer? Então eu puxo uma coisa daqui, uma coisa de lá. Então a gente vai trabalhando essa forma meio mediterrânea, meio desconstruída. E dando uma identidade que eu tava sempre atrás de. Legal, agora você conseguiu. Tá chegando num lugar que você não imaginava. Depois de 32 anos. Deixa eu voltar um pouquinho Tá com bom. você ali na questão do seu começo de carreira, Tá. só pra gente ver se dá pra aproveitar alguma coisa, alguma dica do pessoal, porque nem todo mundo acaba trabalhando com a questão de decoração e tal, já é mais específico. E eu queria saber se lá dos primeiros clientes, você até falou que tinha alguma coisa de tia, família, conhecidos, mas você acha que ajudou o fato de você ter o buffet e fazer festa para esse pessoal, para te contratarem também, ou acabou sendo realmente uma coisa separada? Ah, separar totalmente. Ah, foi totalmente separado, Totalmente legal. separado, porque é o seguinte, as noivas que nós fazíamos era dali da Zona Leste. Tá. Não tinha jardins para fazer. Ah, não, mas você falou que seus primeiros jardins foram ali Na também. casa das minhas Aqui. tias, né? Ah, então era da casa das tias, Das tá. minha casa da minha tia. Meu primeiro jardim foi em Jaçanã, na casa da minha tia Cida. Um jardinzinho pequenininho. Ah, tia, vou reformar seu jardim, porque eu queria conhecer o que era Ceasa. Como que você Tá. fez os primeiros projetos, então? Você ainda estava fazendo os casamentos, talvez casamento até você já soubesse como é que a família inteira lidava, porque Sim. era um negócio de família. Perfeito. Só que fazer projeto de jardim e saber cobrar por esses projetos Nossa, totalmente é uma diferente. outra coisa, É. né? E você não tinha feito ainda nenhum estudo específico sobre isso. Como que você fez com os primeiros clientes? Ah, eu lembro que eu fiz um curso de férias e eu peguei um jardim e cobrei não sei o quê. E eu sei que eu falei para minha professora, ela falou assim, Ricardo, não compra nem um par de sapato. Hum, Você tem que se aprender a se valorizar. Então, assim, eu acho que, assim, me ferrei muito no começo. Trabalhei, nossa, tem histórias que eu tive que colocar, eu tive que pegar empréstimo de banco para poder finalizar o jardim, porque teve atraso de engenharia, e assim, quem é que vai molhar o jardim enquanto que a obra para? Então, todos os erros eu passei. Então, meu contrato hoje é extenso. Então, eu falo assim, olha, se eu quero ler o contrato junto, é extenso, mas eu vou deixar isso aqui, só leia essas observações, porque eu tenho os principais tópicos, e eu passo primeiro. Esses principais tópicos, eu já passo na proposta de apresentação. Você vai me contratar para. Sim. Sim, não, sim, não, sim, não. Ele faz um questionário. Quando não rola esse questionário, porque já veio um briefing para mim do arquiteto, mas eu sempre na conversa sei, mas no meu contrato tá. Tem que ter, né? Porque senão eu me ferrei muito. Mas você chegou a cobrar os primeiros projetos ou você fez projeto de graça, os primeiros para aprender? Como que Nunca fiz de graça. foi? Amém. Nunca. É difícil, eu sei que tem Nunca. muita gente que faz, mas Imagina, nunca. alguma coisa, o que te baseou para você escolher como cobrar dos primeiros clientes? Eu liguei para um paisagista, top. Gente, como era idiota. Quando você liga para um escritório de um cara super famoso, quando você cobra o seu projeto, porque eu fiz isso. Aí veio uma fórmula, raiz quadrada, não sei o que. Tirou um barato. Nem sei se existe isso, entendeu? Ainda existe. Existe esse essa negócio? fórmula. Não existe isso. Se você pesquisar, você ainda encontra. Entendeu? Então, aí eu fui e posso falar uma coisa? Mas que legal, te deram uma resposta. Porque Não, eu tenho certeza que tem muita gente que morre de me medo, deram uma jamais. resposta. Eu jamais Como faria também isso. participei de um grupo, então vamos colocar o preço mínimo X. Beleza. Já tentaram fazer isso, então? Já. Aí eu fui para o preço, o mínimo X, que eu mandei lá o meu. Aí eu perdi a proposta, porque
uma dessas pessoas que estavam lá, que concordou fazer o preço X, mandou metade do preço. Pergunta se eu sou amigo dessa pessoa até hoje. Você me conhecendo. Mas na hora já cortou. Ah, lógico que você vai cortar isso. Eu sendo agrônomo, eu vou tacar Não, Roundup para lógico. queimar a erva daninha. Você Eu vai já, querer isso? eu já ouvi isso em outro setor também relacionado ao nosso, já ouvi a mesma história. Lógico. Foi um grupo, um consenso, não sei o quê, todos iam entrar em concorrência. Teve um Então, que assim, furou. Nem então tá mais no mercado esse um hoje também. eu nem me preocupo como que o mercado está cobrando. Uhum, Ah, mas lógico, tem que saber com quem está concorrendo. tá. Você tem que saber. Nem sempre isso é aberto pra gente, né? Então, mas você sempre dá um jeitinho de saber. Você sempre arranca. Por isso que é bom entender o que é uma Chanel, isso e aquilo. Você tem um jeitinho, Aham. entendeu? Você tem que saber. E outra, quando você vai para uma mesa de negócios, tá bom, então eu tô concorrendo com quem? Ah, não. Olha só, eu vou falar do meu trabalho. Uhum. O meu trabalho é entregue desse jeito, a minha equipe é desse jeito, eu tenho isso. Hoje eu sei quanto custa a minha hora, quanto custa meu trabalho. Isso é importantíssimo, né? primordial. Uhum. O quanto você custa. Sim. Então, assim, você tem que ter essa. Você tem que ter. Você paga aluguel? Ah, você paga aluguel. Você não paga aluguel? Mas quanto que é o IPTU? Sim. Quanto que é a reforma disso? Você tem que entender como que funciona. Sim, O cafezinho, o celular, você o tem que computador. saber. O meu gasto, o seu plano de saúde, Sim, verdade. o teu carro, a manutenção. Você tem que. É chato, é horroroso fazer isso. Mas você tem que fazer. É. E aí você vai estar lá o preço. Nossa, meu preço custa. Então, meu dia custa tanto. A minha Porque hora você custa tanto. descobre o quanto você tá pagando para trabalhar. Pô. Aí o que você vai ganhar é depois disso que você já terminou de pagar. Visita né? técnica. Vamos lá. Não tem como Ah, não você cobrar, cobra né? projeto? Cobra. Você cobra visita? Lógico que eu cobro visita. Sim. Eu também. Você tem que cobrar visita. Ah, mas você cobra. Eu cobro um deslocamento. Uhum. Eu já deixei de fazer uma obra agora. Hum. Porque a pessoa falou assim, mas como assim? Para você ir para minha casa, você vai gastar R$ 100 de gasolina? E a alimentação, você vai comer. Você vai precisar comer naquele restaurante, quando eu vou lá eu te levo. Você não vai precisar comer naquele restaurante, eu como lá porque eu não vou comer em outro lugar. Eu falei assim, e eu preciso comer em outro lugar? Eu que vou cuidar da tua obra. Eu que vou fazer o teu bem-estar lá dentro da tua casa. Você não vai cuidar do meu bem-estar? Beijo. Cai fora. É importante realmente Então, assim, você saber. tem que cobrar. Uhum. Você tem que saber cobrar visita técnica. Você tem que cobrar. Senão você vai ficar que nem um peru aí andando para em São Paulo. Que demora pra caramba. Que demora. deslocamento. Não, você tem que Né? cobrar sim. Não precisa cobrar. Sabe? Sua hora custa tanto. Custa R$ 300? Não é a minha hora. Uhum. É mais. R$ 30 a tua hora? Tá. Quanto que é o seu deslocamento? Quanto custa o Uber para ir e voltar? Sim. Você vai almoçar lá? Porque você não... Então, você tem que ter isso. Quem paga essas contas? Sim. Você tem que ter o seu preço. Você tem que cobrar. Concordo. Deixa eu mostrar aqui, então, as suas redes sociais. Aqui Tá em temos... transformação, tá? Tá em transformação, mas Tá. temos o Instagram do Ricardo, chama Pessuto, com 2 S's, Pessuto Paisagismo, tudo junto. Perfeito. Temos aqui os trabalhos mais recentes aqui, ó, que você estava falando da vinícola, esse aqui, não é? Esse é da vinícola. Tá tão bonitinho, Tá lindo. tá bem florido mesmo. Não, tá lindo, tá lindo. Olha a Veloz. Gente, olha Tá a involucrata. Essa Boldo é essa? rasteiro. Ah, é o boldo. Boldo rasteiro. Tá muito legal esse Olha, projeto. tá uma E delícia. tá um projeto bebê ainda, né? Tá um projeto Você vê, ó, a bebê. grama, a gente consegue ver aqui que tá queimadinho, ver todas Tá, as aí, plaquinhas. tá super bebê. Por isso que ele não tem muitas Gazânia. fotos. Pergunta quando eu tinha Essa eu plantado não gazânia. conheço. Eu nunca plantei, eu tô fazendo um jardim na praia só com gazânia. Isso aqui é maravilhoso. E outra que é gostoso, que a folha dela é prata. E eu tô fazendo um canteiro, uma horta, eu tô colocando gazânia com peixinho. Ah, Tô é fazendo verdade, deve Nossa, ficar vai ficar lindo. lindo. Aqui a mostra, né? O Bosque do Paisagista. Bosque do paisagista. Legal. Olha que coisa linda. Então, isso aí foi o curso que eu tô fazendo de arranjos florais. Lindo. Bonito, né? Um estilo garden style. Isso é cara de Londres, né? Isso é muita cara de Londres. Isso é.
Muito legal. Vou realizar agora um casamento. Esse aqui foi feito por você, Isso do foi feito vídeo? na escola. Foi feito por todo mundo? Você e Foi mais feito alguns? por todo mundo. Tá. Todo mundo. Mas eu tô fazendo já uns casamentos, eu tô assinando já. Ah, já É, voltou a trabalhar já com voltei a casamentos, trabalhar. legal. Ó, tem projetos pequenininhos também. Você Tem, até hoje faz todos os tamanhos de projeto, né? Faço, eu não tenho distinção. Se a pessoa me chamou para eu estar fazendo a casa Isso. dela, primeiro de tudo, eu agradeço. Logicamente que tem um custo mínimo do escritório, tem Aham, que ter, sim. né? Tem o start. Isso aí é uma casa Esse cor que eu é fiz. bem lindo. Isso aí foi a casa cor que eu fiz em 2008, Jardim dos Alguidares. E essa passagem que tem aqui, que eu acho muito legal, essa estratégia da gente ter pórtico e mais uma janela do lado, Então, mas né? esse pórtico aqui, Isso você que isso criou? lá no Jockey, porque isso aí era aqueles fios do Jockey, era cabo de energia, que estava nos Ah, ferros lá. Quando eu vi aquilo, eu já estava o pórtico feito, só precisava fazer o revestimento de madeira. Essa casa, isso é um restauro que eu fiz numa casa do Rui Otaki e o jardim de quem? do Bully Max? Do Buller Max. Uau. Eu entrava Olha essa todo dia arquitetura. nessa casa pedindo licença para Buller Marx vem me puxar o pé se eu fizer alguma coisa errada, mas a gente seguiu todo o projeto, só que não foi executado. A área do Buller Marx era só essa área central. Áreas laterais não fizeram o jardim dele porque tinha um monte de parede construídas. Então eu tive que levar o meu desenho em cima do que tinha do Buller Marx. Aí nós fizemos esse jardim. Tá. O do Bully Max você restaurou. Eu restaurei a parte central, Você teve acesso ao projeto. tive acesso ao projeto, Legal. e essa lateral nós tivemos que refazer, porque não tinha nada disso, porque tava, nossa, essa casa ficou muitos anos sem Legal esse vender. detalhe de canaleta aqui do lado do piso, né? Não, você não tem noção do que é. E uma extensão grande, A né? extensão é gigantesca. Por uma canaleta. Gigantesca. E essa casa também é Que maravilhosa, lá em legal. Vinhedo. Ai, gente, olha esse contraste, Olha isso esse daqui. movimento. Dá pra ver a característica mais tropical do seu trabalho. Isso aí é tropical. Aí, parede verde, não sei o que lá, a gente tinha esse buraco aqui. Esse porque aqui é na tinha- praia, não? Isso Ah, é na praia. E aqui tinham colocado uma palmeira. Pra Eu falei, não, passar no vão, né? você vai passar uma palmeira no vão, tudo Apertadíssimo. bem. Não, ela pode até passar no vão, mas ela vai bater no teto. É, então, apertadíssimo o Não, espaço, gente, vamos né? descer. Aí eu desci esse totem Legal. incrível. Ah, ele tá preso no teto. Tá preso no teto. Ah, eu achei que fosse uma parede Ficou chique verde. isso, né? Uau, Ficou bonito. muito lindo. Não, eu achei lindo isso aí. E você Ficou bonito. sabe que teve uma amiga que ela ficou sabendo que você vinha aqui e ela mandou uma pergunta. Ela falou como que ele chegou nos projetos na Riviera, porque ele faz bastante projeto lá. Então, como que você chegou na praia? Eu, com loja no Tatuapé, trabalhava muito com varandas. E uma dessas clientes e uma dessas arquitetas, a gente mantém relacionamento e ela virou uma construtora, ela virou uma investidora e eu trabalho para a família. Então é um projeto que eu tenho. Tanto que a varanda dela saiu até na Ana Maria Braga. Posso falar Ana Maria Braga? Pode. Isso aí é outro projeto deles também, de praia. Legal. Esse eu não executei. Esse aí foi meu projeto e uma pessoa executou. Essa empresa executou. O Magno, meu parceiraço. Virou E uma amigo. combinação E ele bem que executa os diferente. meus jardins na praia hoje. Ele que executa para mim. Gostei. Olha, a gente tem um contraste bem legal. O que é? Uma veloz? Que tá, algumas avelozes, é isso? Pelo meio do caminho? A Veloz. Combinou bem. Carqueja. Carqueja. E eu descobri Carqueja numa dessas viagens que nós fizemos. Foi, né? De fornecedor. Aliás, esse é um outro assunto também que me marcou muito, assim, em você, de ver que você visita muito fornecedor. Ao longo da sua carreira inteira, E sabe imagino que que eu tenha sido aprendi? demais. Visita você tem que. Gente, eu não posso falar isso. Visita fornecedor, mas não vai em bando. É diferente a experiência, né? Muito É diferente. muito gostoso ir com muita gente, tá? É legal, é uma farra, tal. Mas depois volta. É, eu acho que as duas são válidas. Porque você tem que você tem que se identificar com o vendedor. Olha Esse aqui jardim. também. Falei, Ricardo, eu comprei essa casa e eu quero aproveitar pro Réveillon e eu quero fazer uma piscina. Quantos dias você faz isso? Eu falei assim, nós estamos em outubro. Eu falei assim, mas eu
quero fazer essa piscina. Nem se eu tiver que comprar uma piscina de fibra. Eu falei, não, para com isso. E aí, eu tenho um super amigo meu, que em 2001 foi a primeira mostra dele, foi comigo, um dos que faz espelho d'água, que faz piscinas, que na verdade é o melhor que tem. E incrível, ele que abriu as portas para um monte de gente. São meus amigos até hoje. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu tenho que fazer um jardim em 20 dias. Nessas condições. Lá no Laranjeiras. E a pessoa é essa pessoa aqui. Falei, meu Deus, vamos fazer. Nós fizemos isso em 12 dias. 12, E a história foi, o mar é longe para o meu pai. Eu falei assim, mas ele quer ter uma piscina. Eu falei, não, eu vou trazer o mar a ele. Então, assim, fizemos a prainha, aí a acessibilidade tinha as pedras que ele foi calçando, toda a estrutura do lago. Então, nós trouxemos essa natureza para esse senhor, na época, hoje já falecido, e seu Tristão, e ele curtiu muito a casa. É porque a Eu me ideia da emocionei. família... A ideia da família era ter aquela piscina convencional, né? E você conseguiu dar para ele a oportunidade dele entrar. O que me marcou, não foi nem exatamente o que eu ouvi, mas foi o que eu fiquei pensando. A liberdade dele entrar na piscina sem ter a dependência dos outros, ou de uma escada, ou de um acessório que talvez fosse algo menos digno. Isso que Então, é isso eu achei paisagismo para mim. maravilhoso. Quando eu me paro pra É chorar isso, junto. isso é paisagismo para mim. Exato, por isso que eu queria trazer essa história aqui. Não porque- é eu cheguei lá e tacar um monte de... Não é isso, não é um carimbo. Isto é um respeito muito grande que eu tenho pela essa família. Por mais que você pense que eu tô brigado com você, Você vai mandar esse episódio? Fernando, que eu não tô brigado com você. A gente sabe que nós não estamos, porque a obra dele foi muito complicada. Foi muito complicada. E assim, foi complicado pela quem ele contratou de engenharia. Misericórdia divina. Aquele negócio foi assim, eu saí da obra chorando. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Foi horrível. E nunca passei por isso. Mas assim, foi uma família que me abraçou desde o meu começo. São 7, 8 obras que eu já fiz para eles. Então assim, essa casa foi em 2016. E aqui era uma garagem. E tinha um jardim, tinha um grama. Tá. Então, quando nós entramos para cavucar, nós descobrimos que tinha uma laje aqui. Nossa. Então, assim, foi um negócio, assim, isso. E aqui na frente tinha tem um lago deles. Então, isso aqui, você cavava o buraco e tinha que ter uma mangueira, uma bomba, puxando a água e mandando. Foi uma operação. Meu Deus. Foi uns 12, eu sei que nós tínhamos 20 dias, nós não executamos em 20, foi menos. Foi uns 12, 13 dias. Aí eu fui lá. Ficou bem lindo. Então foi isso. Então você sai da casa, tem todo o deck, a caixa de máquina, aquela coisa toda. E ficou o lago, aqui pela lateral, que era de pedra que ele descia para cá. Legal. E ele nadava aqui, que tinha os peixes, tinha uma pedra aqui que ele sentava, ficava aqui. Que gostoso. Aí, nossa, foi uma delícia fazer esse jardim. Porque tinha legal. toda essa lateral, essa frente, que a gente fez uma parede verde, né, lotamos de planta, e toda a lateral e o fundo. Era muito grande aquilo, muito grande. Legal. Foi bem legal. Bom, deixa eu aproveitar para mostrar também o Instagram da Paisagística Cursos, que é, na verdade, o Arte da Mata, ele é um desdobramento da empresa da Paisagística, né? Então, aqui dentro do Instagram, a gente acaba mesclando nas publicações os cortes dos episódios, então teremos corte de Pessuto aqui Joia. no futuro. Tem análise de jardins de grandes paisagistas, tem jardins pelo mundo. De vez em quando tem alguma publicação sobre plantas diferentes, né? Não costuma ser aquelas que a gente usa nos jardins. Então são inspirações aí, são dicas para o pessoal, dicas de viagem até, de mostras de alguns concursos. Tem inclusive concursos também que o Ronaldo promove aqui pela Paisagística, né? Mini cursos de 3D, então ele publica aqui os 3Ds do pessoal. Então aqui a gente tem, por exemplo, um dos finalistas. Legal. Aqui tem outro finalista. Tem os desenhos bem lindos. Eu sou bicho do Beloto. Você é bicho do Beloto e eu fui Sou funcionária do bicho Beloto. do Beloto.
Pois é, teve bastante gente já que passou por aqui. Gente, não tem como não falar do Felipe, filho da Maria Lúcia Lalu, porque assim, em 2001, quando Hum, a Lúcia Micon me chamou para fazer a Casa Cor em 2001, eu fiquei com medo. Falei, não vou fazer, é. Aí eu entrei na Casa Cor em 2001, minto, desculpa, em 2000, que foi a primeira Casa Cor grandíssima, hum, que foi na Cinemateca, que tá. eram os lofts, que a Brunette trouxe o loft das Barbies. Foi uma coisa assim incrível, foi uma coisa maravilhosa. O Gilberto fez um jardim que tinha as rodas de bicicleta com. Foi uma coisa incrível. E a Lalu era o primeiro jardim. E Tá. era um jardim de água e tinha tinha uma nuvenzinha, que era uma aguinha que ficava aquela relva e era Hum, uma maquininha que ficava. E ela tava com um hum, casaco de pele maravilhosa, junto com a Lu. Eu tenho essa imagem. E ela me apresentou para a Lulu naquela época. E a Lulu, assim, uma das paisagistas que eu tive maior respeito. E teve uma casa cor que ela fez uns totens de bromélia. sim, essa eu Meu fui. Deus do céu, o que que era Lindo. aquilo? E era uma pessoa doce. E ele também, né? Ele Ele também, herdou. né? Nossa, nossa, respeito muito, 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 muito. Muito legal. Pessoal, então sigam aí, é paisagística underline cursos, tá? E também o meu Instagram, que é Lilian com N, Lilian Casagrande Paisagismo, tudo junto. Aqui vocês também vão encontrar muito conteúdo sobre paisagismo em geral. Tem alguns trabalhos autorais, tem algumas questões de viagem relacionadas ao paisagismo, inclusive esse daqui, essa foto aqui é lá no sítio do Do Burle Burle Marx. Marx. Hoje trouxe um post, inclusive, sobre a profissão de paisagista, os primeiros caminhos ali, as primeiras coisas para você pensar. E sabe Eu vou uma coisa fazer um importante? Duas adendo. coisinhas que eu quero falar antes de finalizar. É o Hum, seguinte, que assim, eu tive alguns estagiários e um desses estagiários meus, hoje ele tem uma empresa que ele faz 3D. E o atual estagiário meu, o Fernando, é filho de uma amiga minha desde os 15 anos de idade. E eu acho que eu posso até falar que assim, ele foi para arquitetura hum, pelo, por esse processo, porque assim, é a Lu que me administra meu escritório. Então, assim, essa convivência de anos que nós estamos juntos, de certa forma, ele gostou da arquitetura e hoje ele legal. faz uma boa faculdade. Então, assim, eu acho que essa relação também entre você ser o profissional que está abrindo portas para muita Uhum, gente, isso é tão gostoso de se ver. sim. É tão gostoso ver. E sabe uma coisa que eu queria falar também? Hum, Quando eu fazia estágio, eu fiz um estágio numa usina, na época da agronomia, e o engenheiro, eles me colocaram na mecanização. tá. Fiquei o tempo inteiro dentro de maquinário de trator. Falei assim, você sabe que eu não gosto disso, que eu não vou ficar aqui nisso, né? Falei assim, não, tudo bem para você desconstruir essa história de você ser agrônomo da cidade e chegar aqui de tênis. Me colocaram dentro dessa... E foi, assim, a melhor experiência que eu pude ter como homem. No último dia, junto com o engenheiro na parte da mecanização, ele falou assim para mim: você não vai levar nada disso aqui embora. Parafuso, isso e aquilo. Uhum, E nem é para isso, nem é para levar, porque você não é isso mesmo. Mas leva uma coisa: na vida, as oportunidades aparecem para gente e você tem que agarrar. Não dispersa oportunidades. uhum, É como se uma mulher tivesse um rabo de cavalo. E você tem que segurar esse rabo de cavalo. Porém, esse rabo de cavalo está na testa e essa mulher é careca. Depois, você vai tentar pegar, ela não tem cabelo. Então, assim, eu nunca disse não para os pequenos projetos. Eu nunca disse não. é, como você não diz até hoje, né? Por isso que eu falei, você ainda mescla. Aí o pessoal falou assim: ah, mas você vai fazer Expo Flora, que não sei o quê, tal, tal, Uhum, tal, mas não, você tá longe, é outro público, é outro isso. Quem falou? É outro público? Lógico, não é um público de Casa Cor na Avenida Paulista. uhum, É um público fora. sim. É outro tipo de jardim que você tem que apresentar. Uhum, E deu resultado. que Mesmo legal. eu não estando lá. Porque quem quer que seja que vai buscar aquilo,
viu o macro. Uhum. Falei, putz, é isso que eu quero. Eu não fiz um jardim de 1.000 metros quadrados. Então, assim, a oportunidade está nas pequenas coisas. Isso aí é uma coisa que eu aprendi isso. Meu, e eu saí de lá sempre assim. Ai, vou fazer casa cor em Brasília, fui. Ai, faço. Ai, Lógico, você tem que saber seus riscos, você tem que Sim. colocar. Uhum. E depois você vai sabendo também, falar, olha, não tô no momento por causa disso, Uhum. disso. Mas você nunca fala não para cliente. Porque o sonho dela pode ter é um vaso seu. Que não tem as bolsas. Uhum. Não tem as bolsas dentro dos armários. As Uhum. birks, não tem tudo aquilo ali. Por que Porque não a gente, né? e nós somos um produto. É. Então, dentro do nosso mercado, Uhum. nós profissionais temos que ser um produto. Por isso que você vê no meu Insta a parte de paisagismo, a Uhum. parte da agronomia, a parte do design, a parte das viagens, a parte como filho. Porque a pessoa não está contratando apenas um escritório. Não é fotinho. Ai, fotinho. Sim. Não, não é isso. Tá vendo quem é que você está contratando. Uhum. Então, assim, é pegar as oportunidades. E não ter medo. Porque Eu tenho medo. Você vai errar o projeto? Você errou, fala, eu errei essa. Lógico. a gente tá vendo todo mundo que vem aqui e fala que erra. O Raul Pereira falou que errou. Oscar Lógico. Bressani falou que errou recentemente. Mas lógico que erra. Até hoje eles erram. Lógico que a né? gente erra. Puta, eu errei aqui. Mas tá tudo perfeito. Não, mas podia ter um pouco mais. Podia ter esse ângulo podia estar. E isso é do artista, é da gente. Uhum. A pedra tá mais inclinada, aquela palmeira tá no outro ângulo. Isso vai acontecer porque a natureza para nós é uma tela em branco. Uhum. E a gente vai pincelando. A gente vai vendo, mas tá faltando uma coisa aqui ou outra, que é o capricho do artista. Sim. Isso eu posso falar, é que eu sou artista do paisagismo. Deixa eu aproveitar esse momento para te dar um presentinho Obrigado. que as meninas fizeram. Inclusive, Bruna está aqui representando. A Bruna e a Carol. Um mini pessoa. Gente, olha isso! Você só não tá com o cabelo branco. Só não tô com o cabelo branco. Gente, quem fez? Você fez. Ah, é, Carol? Gente, eu quero 30, que eu vou dar para meus clientes em final de ano. Faz a fábrica aí, Carol, dá o preço. Você pode me passar orçamento. Gente, que lindo, obrigado. É uma forma de agradecimento pela doação do seu tempo, do seu conhecimento, da sua experiência aqui pra gente. Você me emocionou. E sabe uma coisa? Quando eu fui no Buller Marx em 94, quando ele morreu, tinha uma miniatura dele em cerâmica e tal. E tem ainda do Einstein, tem essas coisas todas, não tem? Tem uma cerâmicazinha, tem. E tinha do Buller Marx, e na época eu não tinha dinheiro, não comprei. Mas, gente, que eu não queria, eu queria aquilo, não comprei, nunca mais achei. E eu tenho a minha. Você tem a sua. Olha isso! Nossa, vai estar... É muito legal, né? Juro que eu vou colocar virou um troféu pra mim. Gente, manda foto olha pra isso. gente depois. Amei, obrigado. A gente que Amei. agradece, mas o programa não acabou. Você sabe que ainda tem pergunta que eu quero te fazer, né? Então vamos lá. Você tem o seu? Eu tenho um meu, ganhei um quando eu comecei a participar aqui. Foi de surpresa também, eu não imaginava que eu ia ganhar. Muito fofinho, né? Nossa, que lindo. Vamos voltar aqui então, que ainda tem perguntas que eu quero te Vamos fazer. Lá. Quero saber, na sua opinião, vamos focar mais em meu projetos. Já apelidei, ego. É culpa do ego. Vamos falar de projeto aqui. Vamos lá. O que você acha que é mais importante, assim, que você faz questão de pôr? Não sei se tem alguma coisa que se repete muito, seja uma planta, um conceito, mas o que é importante para você trabalhar num projeto? Além da nossa dedicação, né? Uhum. Eu acho assim, eu preciso muito me conectar com o cliente. Tem que ter essa conexão. E se não tem essa conexão, ele demora a sair do papel. Eu não frito pastel, gente. Eu já notei isso também. Não é fritar pastel. Uhum.
Então, assim, eu preciso entender a família, eu preciso entender para que eles querem, então a gente tem que estar convivendo. Se dá pra gente sair para tomar um cafezinho, eu forço para tomar um cafezinho, porque eu tenho que ver como que eles pegam o talher. Não porque eu sou um lorde, nada disso, mas eu tenho que saber como que é. Não, eu acho interessante quando você vai no detalhe, né? Incrível Eu isso. vou, eu vou. É incrível essa. Você tem que dar uma aula de análise de percepção de Porque cliente pra assim, gente, porque, meu se a gente Deus. vai comer, onde ele vai comer, o que que ele pede para tomar, o que que ela pede para comer. Se toca o telefone, quem é, se o auxílio liga muitas vezes, se é uma pai ou mãe presente, do que forma como que é, se ela vai com a roupa com a roupa de academia na reunião, se Uhum. ele vai com. Eu pego todos esses detalhes. Ou seja, no seu caso, reunião online é a primeira, Aí eu odeio. impensável. Não, eu posso ter Depois você pode reunião fazer. online e tal, eu posso ter a reunião online. Primeira tem, mas eu tenho que sentir, eu tenho que olhar no olho. Então, o que que não falta nos meus projetos é respeito para quem é o respeito a quem vai morar na casa, né? Uhum. Eu nunca vou impor um jardim e nunca vou pôr uma planta que eles falam que quer colocar aquela planta, eu ponho depois que eu for embora. Ah, é? Ah, Você não deixa o não que eu cliente não, não pôr? que eu não, não que eu Você não deixo. não. Não, o cliente opina, lógico, óbvio que ele vai opinar. Sim. Mas tem assim, tem umas histórias que eu já escuto. Ah, mas a casa é minha, eu faço do jeito que eu quero. Então, opa, É. beijo, continua aí, tô indo embora. Já ouvi Uhum. muito disso. Hoje já não mais, né? Uhum. Mas assim, o cliente chega e fala que é um jardim tropical. E de repente vem com um monte de buchinho. Ah, porque eu quero colocar esses Ah, buchinhos. quando ele muda. Quando ele muda. Não, Entendi. calma. Sim, sim, agora Lógico que a entendi. interferência, o projeto não é sempre, não é só a minha mão. Sim, o projeto é para o O cliente. projeto é para o cliente. Eu respeito quem vai morar, eu respeito o talão de cheque, eu Uhum. respeito muito isso. A arquitetura, o arquiteto que está por trás, Uhum. porque é ele que vai me colocar. Então, assim, por isso que isso aí sempre tem. Tá. Tendências. Aí vamos plantar vamos para a maranta charuto. É linda, vamos. Tá, mas eu Uhum. tô bem de malzinha dela. Já cansou? Ah, sim. Porque você faz um jardim que já não é mais novidade. Sim. É charuto, xanadu, não sei o que, e capim e jabuticabeira. Uhum. Eu vou concorrer com quem? Uhum. Você acha que já tem gente lá fazendo isso com Sim. bom preço? Meu, o que que eu vou fazer de diferente? Eu ia chegar nisso. O que que você acha que é o seu diferencial de Então, o que que eu vou fazer? projeto? Então, aconteceu isso num Hum. condomínio. Aí você fala, ah, não, porque o preço tal pessoa é isso, tal, 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 tal. Mas o que que vai? Eu quero fazer esse jardim. Amigo, eu não vou fazer mais barato que ela. Muito pelo contrário. Porque já tem toda a logística dos fornecedores de vinho, de feira, tá tudo aqui dentro. Faz com essa pessoa. Uhum. Porque comigo não vai ser mais barato. Ah, mas eu quero ver se é uma oportunidade de você tá. Ah, oportunidade de você vir aqui fazer graça, de barato para mim. Ah, filha, isso daí, É. obrigado, mas nunca fiz. Lógico que tem algumas coisas que você pode abrir mão, Uhum. mas É, tem que saber dosar. tem que saber Cada um tem uma dosar. realidade, Cada né? um tem Tem que uma saber dosar se vai realidade. valer a pena ou não. Qual que foi a pergunta que você fez depois? O que que você acha que é o seu diferencial de projeto? Ou de, sei lá, enfim, de carreira, de... Porque eu pergunto isso porque, assim, por anos eu ouvi essa pergunta também, né? Para eu ter que definir o que que era o meu diferencial. E eu definia, de certa forma, uma das minhas formas de trabalhar, que é o jeito como eu faço a minha consultoria. Mas é lógico que não é só isso. Mas começo de carreira, você não Então, mas eu tem acho que assim, o muito jeito meu ainda. trabalhar é o jeito que eu tô disponível para o cliente. Não quer Uhum. dizer que de sábado, domingo, qualquer horário, não é isso. Sim. Mas é meu jeito, brincalhão, esse jeito gostoso, essa pessoa honesta, íntegra, a pessoa, o diferencial que eu viajo, que eu tenho cultura, que eu pesquiso. Agora mesmo, eu estava Um bom viajando, ponto. eu estava lá eu fui para Poços de Caldas, Hum. estou fazendo uma casa na praia, entrei numa daquelas lojas de cristais que tem lá, e tinha um jogo de Estrela do Mar com concha, mas não teve dúvida, na hora eu peguei e comprei para dar para minha cliente. Então, eu disse, olha, vi isso aqui na tua casa de praia. Então, assim, eu sou muito espontâneo, eu sou Legal. muito autêntico, respeito muito. Eu discuto, brigo não, mas eu discuto muito Uhum. pelo bem executado.
né? Você vai fazer as alvenarias, você vai fazer... Eu vejo defeito de parede torta, sabe? Piso, eu gosto desses detalhes. Eu sou muito... Gente, Detalhista. Outra coisa que eu já ouvi o pessoas falando. pessoal do... Acabamento de mostra, Por né? isso que eu falei meia Principalmente. esquadria. A meia esquadria de madeira em Sim. cruzeta, não é qualquer um que faz, não. Tá comigo até hoje. E assim, Uhum. se faz uma meia esquadria em cruzeta, imagina as outras coisas. Então, assim, a paginação de piso do meu escritório, o pessoal fala assim, pelo amor de Deus, não inventa. Nossa. Porque eu gosto de misturar pedra com textura, assim, pedra com concreto. Então, eu vou Sim. desconstruindo, eu vou fazer... Isso daí, a gente tem que fazer isso... Para passar para o 3D, a gente tem que fazer o levantamento, a elevação de tudo isso pelo SketchUp. Então, assim, quando me contratam, é distribuição de massa vegetativa ou vou entrar nessa piração de fazer esses detalhes todos? Porque isso que é o gostoso. Uhum. Então, assim, o diferencial é a dedicação da minha alma. E aí, para a gente encerrar, que dica que você dá para quem está começando agora, para a pessoa traçar ali os primeiros caminhos, os primeiros projetos, as primeiras parcerias? É assim, da mesma forma que eu falei, aonde seu cliente está hoje? Para você entender que universo que você tem que começar a captar e entender. Uhum. Quem está começando hoje? Não ter preguiça de pesquisar e de estudar e de abrir livro, Uhum. que sentar e ficar lá no celular, e no computador, mas tem que entender, pesquisar quem são os arquitetos Uhum. atuais, quem é uma Neiva Risotto, quem é uma Ana Maria Cavallari, quem foi a Lalu. Entender quem são essa turma toda. Entender como que era o paisagismo antigamente. Entender o que é planta nativa. Quem está produzindo planta nativa. Uhum. É pesquisa. É pesquisa. A ferramenta que hoje é imprescindível saber trabalhar nos programas, fazer esses programas, porque assim, qualquer escritório que vai contratar hoje, não vai contratar, pode até contratar desenho à mão. Uhum. Mas hoje em dia, você entregar um desenho à mão é muito difícil. São jardins pequenos, para um mercado muito restrito. Você vai trabalhar em volumes maiores, em jardins maiores, não é à mão. Alguns poucos fazem à mão. Uhum. Porque aí a pessoa já alavancou um super nome que já vem das antigas, que aí vai apresentar, que aí é um mercado de extremo luxo, Sim. né? Então, assim, Que vai pagar por isso. que vai pagar por isso, porque não é porque é feito à mão que é mais barato, muito pelo contrário, Uhum. né? Então, assim, estudar, sempre trabalhar com a verdade. Se for estagiário de um escritório, quando for levantar voo, sair pelas portas da frente, né? Sim. Isso é importante. Saber respeitar quem te deu oportunidade. Se não tá dando certo, sentar e falar a verdade, né? Fazer um curso de empreendedorismo, saber quem são os fornecedores de vasos, que é um elemento, saber os fornecedores de planta da região. São Paulo a gente tem uma comunidade incrível, né? Uhum. Mas infelizmente o Ceasa já não é mais o que era. Então assim, os meus fornecedores hoje estão espalhados, mas estão concentrados à venda lá em Olambra. Mas independente disso, eu visito muito, muito, porque nessas visitas eu gostei daquele lote. Negocia aquele lote. Mas cada planta custa R$50. Quem falou que você vai pagar aquele preço? Você tem que ir. E assim você vai montando seu repertório. Sim. Você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo de vida, saber o que você quer. E não ter medo e lembrar da mulher careca com o rabo de cavalo na testa. Que ela ainda tem. Que ela ainda tem. Boa. E sair do mesmo, né? Uhum. Entrar no mercado para ser igual, Sim.
Ai, vai entrar no mercado para continuar plantando o que está sendo feito? Uhum. Não, né? Sim, Então você tem que ter repertório, pesquisa, tem que pesquisar. muito Eu também bom. tenho os meus que eu pesquiso e falo e converso com eles por WhatsApp. Eu tenho isso do mundo inteiro. Lançou uma coisa, eu chego lá, arrasou, você tá. E meio que eu forço a intimidade, né? Lógico, Faz parte, né? lógico, É. lógico. Faz parte, você vai trocando informação, Sim. a pessoa te agradece no elogio, Uhum. ela fala que legal, que planta que é essa, como está. Então você começa a criar relacionamento, interlocuções Sim. com o mundo, né? Não adianta, sozinho a gente não vai Não. longe, né? Sozinho você pode até chegar, mas junto você chega mais longe. Uhum. Mas tem que saber chegar com quem, né? Também. Tem que saber chegar. Pessoal, É isso. muito obrigada. Nós encerramos aqui mais um episódio do Arte da Mata. Você que está aqui já deve ter percebido que estamos hoje num episódio gravado. Então, como a gente está gravado por uma questão de agenda, que a gente não estava conseguindo horário para o Pessuto vir ao vivo, não deu para a gente abrir para as perguntas de vocês, mas podem ficar de olho, próxima semana estaremos aqui. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários desse vídeo e também lá no Instagram do Pessuto. Vocês podem chamar ele inbox, ele mesmo já falou isso agora há pouco. Então Exatamente. aproveitem essa abertura, ele é um cara super divertido, como vocês devem ter percebido, super aberto, disposto a ajudar. Então aproveitem, conversem com ele, conversem comigo também, mandem mensagem para as meninas da Paisagística e procurem também os episódios no Spotify, nas outras plataformas de streaming de áudio, caso você não consiga ver sempre pelo YouTube. E nós nos vemos na próxima semana. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Foi um presente. Demorei eu chegar, porque eu estava na vinícola, estava no processo de São Paulo, e eu doente, um monte de coisa que aconteceu, mas deu certo. Uma surpresa te encontrar e saber você estreou sozinha hoje comigo. Foi muito legal. Obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. E que a gente tá aí para conversar e adoro o quindim. Obrigada, pessoal. Até a Obrigado. Tchau, tchau, próxima. tchau.